Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Eu tenho certeza que tem filhos. Eles têm a consciência de filhos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor nos exerceu como filhos, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda obra do inferno. Tira o sono dos meus irmãos. Abre os olhos do entendimento, em nome de Jesus. Que a palavra que vai ser ministrada nessa noite, que eles andem dia após dia com ela. Porque há um treinamento do Espírito nessa noite. Em nome de Jesus, eu me levanto como justiça de Deus. Eu me levanto, Pai, como filha. E creio, Pai, em nome de Jesus, pessoas saindo desse lugar transformado, com a certeza e a consciência de quem eles são no Senhor. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esse louvor. Me representa demais. Eu sempre que estou orando, eu não deixo de colocar esse louvor. Porque é como me trazer a consciência de quem eu sou. E eu tenho certeza que nessa noite, você também vai sair daqui com essa consciência. A consciência da autoridade que Deus colocou para a sua vida. Amém? Você está feliz porque você está nesse lugar? Amém. Eu tenho a certeza que o sono e toda a falta de coragem, que tudo aquilo que você deixou foi lá fora. Porque hoje você é livre de glorificar a esse Deus que você veio nessa noite. Nesse lugar é livre para a gente dar aleluia. Seja qual for a manifestação do Espírito de Deus, você é livre nesse lugar. Amém? Nós somos livres da escravidão do pecado. Por isso, nós somos felizes. Você é feliz? Porque eu sou feliz. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu tenho certeza que também você sabe quem você é. Amém? Glória a Deus por isso. E nesse mês, nós fomos instruídos a ler o livro Autoridade do Crente. Alguém já conhece aqui? Amém. Glória a Deus, porque tem algumas pessoas que já conhecem. E esse livro ele é baseado pelo pastor Kenneth Reagan, que ele aborda o tema de autoridade do cristão em Jesus Cristo, que nos dá um novo posicionamento. Quando ele nos dá esse novo posicionamento, é uma autoridade espiritual exercida por ele. Essa autoridade, você, quando aceita Jesus, você já carrega isso em você. O bom de tudo é porque quando nós passamos a ser uma nova criatura, algo novo aconteceu. E isso muitas vezes as pessoas elas têm medo de usar uma autoridade. E quando a gente aceita Jesus Cristo, nós já recebemos. E muitas vezes as pessoas elas pedem para orar uma por a outra. Elas pedem algumas coisas que nem têm o conhecimento de quem você é. Mas para isso existe a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés. Está lá em Salmos. E quando o Senhor nos diz isso, é porque nós temos essa autoridade. Amém? E nesse livro também nos ensina que essa autoridade se manifesta por meio da fé em Deus e das suas promessas. Quando nós aceitamos o Senhor, nós temos aquela porção de fé. E por essa fé e as promessas do Senhor, também vem em nós a autoridade que o Senhor nos exerceu. E que eu acredito que poucos conhecem essa autoridade que o Senhor colocou na vida de cada um de nós. E para que a gente tenha conhecimento, a gente precisa o quê? Ler a palavra de Deus. Porque é lá onde tem essas instruções. Não tem como você fazer nada no mundo espiritual sem conhecimento. Você vai ser envergonhado. A importância
A nossa igreja, todas as nossas igrejas do Verbo, elas nos instruem a estudar. Elas nos treinam a estudar. Por quê? Muitas vezes as pessoas acham hipocrisia, acham uma ignorância, mas não. A palavra de Deus, quando você tem conhecimento, você faz jus dela, porque você sabe quem você é no mundo espiritual. O diabo, muitas pessoas têm medo até de falar no diabo. Tem pessoas que não gostam de ler o livro de Apocalipse. Amados, você tem as ferramentas certas. Mas para você usar essas ferramentas certas, a palavra de Deus é quem nos instrui. Não existe instrução melhor do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus, você vai ter os conhecimentos sem ler ela? É só vir, ficar lá meditando e dizer, eita, vou abrir a Bíblia, tá lá. Não é assim, amados. Conhecimento é poder. Conhecimento é você entender quem você é capaz. Amém? Por isso, glória a Deus. E quando o cristão precisa exercer essa autoridade, em todas as áreas da nossa vida, nós incluímos saúde, finanças e relacionamentos. E neste livro, eu não sei se alguns irmãos têm, mas quem tem, leia. Esse livro, ele é poderoso para a sua vida. Ele é pequenininho, no instante você lê. Ele é perfeito para você saber quais as instruções certas, para você lidar com o mundo lá fora. Quando você tem esse conhecimento de quem você é lá fora, você já vai conhecer a obra do diabo. Você vai imediatamente entender quem ele é. E neste livro, nós sabemos a importância que é a leitura, a oração, para que você, quando você está lendo a Bíblia, você está se fortalecendo de fé. E o nosso ministério, ele ensina a você ler livros de Kenneth Hagin. Por quê? Porque a visão da palavra revelada, não há mistura, não há distorção. Por quê? Porque os livros dele vão direto naquilo que nós precisamos ouvir e enxergar. Algo que eu sempre gostei muito, eu quero que você abra o livro lá em Efésios. Efésios capítulo 1, do 16 em diante. Eu acredito que muitos irmãos conhecem esses textos. Eu tenho certeza. Pelo menos quando a gente fez o Rema, em a autoridade do crente foi Gel que nos deu. Não foi Jussiane? Foi Gel, né? E lá ela leu esse texto lá em Efésios, que o texto de Efésios, o livro de Efésios, é um livro que passeia sobre a autoridade do crente. Quer conhecer? Leia Efésios. E esse texto, eu sempre, desde quando eu me entendia, voltei para o Evangelho, que eu vim para aqui para o Verbo, e fui impactada com o Rema, e eu disse, não, eu vou fazer o Rema, porque eu preciso conhecer Jesus. Porque eu conheci Jesus por ouvir falar nas outras igrejas. Aqui eu conheci Jesus de fato e quem Ele é. Eu conheci a fé. Eu não sabia o que era fé. Eu sabia a palavra fé, mas eu não sabia fazer uso dela. E a gente, quando temos conhecimento, a gente faz jus daquilo que nós temos em nossas mãos, né? E ela, a nossa professora na época, que era Gel, ela entregou para cada estudante essa folha. Ainda hoje eu tenho ela. Olha que faz tempo, acho que foi em 2014. E esse texto aqui eu trouxe até hoje para toda a minha vida. E quem fez o Rema tem. Até eu acredito que outras pessoas antes de mim fizeram e também receberam um folhetozinho desse. E no livro também fala sobre esses textos. E alguns ministros também falam sobre esse texto. E para mim, ele é impactante e é um ensinamento tremendo para a sua vida. E lá em Efésios capítulo 1, do versículo 16 ao 20, diz assim: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus. Vai lá para o capítulo 3, do 14 ao 19. Esta é a oração de Paulo aos Efésios cristãos. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim que estejando arraigados e fundados em amor, possas compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a largura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então, esse texto de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fazia essa oração naquela época para os Efésios. Porque ele orava para que o povo tivesse a revelação do pleno conhecimento de Deus, do poder que estava disponível para eles. E que hoje, para a glória de Deus, nós temos essa herança também, que está disponível para nós. Você fica feliz com isso, porque eu glorifico a Deus, porque essa herança está em nós também. E por derramar o seu sangue na cruz, por isso nós estamos aqui. Nós temos os olhos de um entendimento, nós temos o Espírito Santo. E essa oração, você pode fazer ela todos os dias da sua vida. De manhã, à tarde, à noite. Kennedy Reagan dizia assim, disse no livro, né, que ele quando não tinha o conhecimento, ele lia, entrava dentro do quarto dele, deitava e depois ele sentava, ficava de joelho. E ele começou a orar por ele. Quando dizia a palavra voz, ele dizia o nome dele. E quando ele falava o nome dele, ele disse que passou 6 meses orando. Ele disse que já tinha decorado esses trechos. Ele orava, ele disse que começou a ter entendimento do que a palavra é revelada na vida dele. Então, se você está com dificuldade de orar, está com dificuldade na sua vida, leia com entendimento. E Deus vai iluminar teus olhos. Ele vai iluminar a ponto de você conhecer com clareza a palavra de Deus. Você vai ter clareza de quem você é, a consciência de filho. E para a gente ter essa consciência de filho, você precisa o quê? Ler a palavra de Deus. E quando você lê esse texto que eu li agora em Efésios, ele diz que você começa a enxergar a palavra de Deus com mais plenitude, com mais qualidade, com mais entendimento. E eu tenho certeza que você é essa pessoa que vai pegar esses textos e vai ler todos os dias. Antes, quando eu recebi essa folhinha, eu a preguei logo no guarda-roupa da minha casa. E todo dia eu fazia essa oração, todo dia de manhã, de tarde, de noite, eu já tinha até decorado. E fora que eu tinha pego todos os versículos de autoridade do crente, de fé que eu não sabia e estava lá, cheia do poder de Deus. Por quê? Porque havia chegado revelação no meu espírito. E eu tenho certeza que você não é diferente com isso. A gente precisa ter conhecimento de quem nós somos. O diabo, ele não brinca de ser ele. Mas tem crente que brinca com as coisas de Deus. Não persevera naquilo que o Senhor... Hoje você não vai sair daqui dizendo que não sabe mais de nada. Porque luz de entendimento chegou na sua vida. Revelação do céu chegou na sua vida. E quando Deus criou o homem,
ele o resistiu de... Ele revestiu o homem de poder, de honra, e ele concedeu autoridade. Aí sabe o que foi que aconteceu? O próprio homem entregou o poder ao inimigo por meio de quê? Do pecado. Nós tínhamos uma autoridade. Nós éramos revestidos de poder e autoridade, de honra. Aí o homem vai lá e entrega tudo isso que a gente tinha conquistado. Mas aí Jesus vem e assume o lugar. Ele vem, ele é crucificado e recuperou a autoridade que havia perdido. Na cruz foi cancelado a dívida que havia contra nós e despojou o diabo e havia contra nós despojos do diabo, tirou o poder dele sobre nossas vidas. Então, quando Deus, ele morreu e ele ressuscitou, ele foi lá e disse: venha que agora o poder está nas minhas mãos de volta. E é por isso que você está aqui, porque houve um Jesus, um Deus Todo-Poderoso, que foi lá e pegou tudo que pertencia a nós, que um dia o homem entregou para ele. Lá em Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, do 13 ao 14. Eu acho muito lindo esses versículos, que diz assim: e a vós, quando estavas mortos, nós, vossos deleitos, e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-nos de todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravado na cruz. Aleluias. Pois Jesus foi lá e cancelou todo o poder das trevas. E despojou o diabo e tirou o poder dele sobre a nossa vida. Tu sabe o poder que tu tem? A autoridade que o Senhor te deu. E Ele fez tudo isso por você. Para que hoje você tivesse a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Quando você começa a meditar em tudo isso que eu estou falando para você, você começa a entender. Poxa, chegou luz ao meu entendimento. Tem gente que diz, fulano de tal tem o rei na barriga. Eu tenho. Você tem? Porque eu tenho. Eu ando com ele. Eu ando com o rei na barriga. Você anda? Porque eu ando. Glória a Deus. Essa oração que Paulo fez, né, para os cristãos lá em Efésio, assim você pode até ver que outras pessoas, elas adotam. Eu não sei vocês, mas tem muita gente que diz assim, já se ora por uma enfermidade, ora eu estou precisando de uma oração. As pessoas, elas não têm essa consciência do poder que ela tem. Ela também pode fazer isso. Ela pode sim, você pode. Você aceitou a Cristo, você era uma pessoa morta, hoje você é vivo, você vive. Você é vivo. Você não está morto e ainda você está sentada ao lado do Todo-Poderoso. Então, por que você tem vergonha de levantar as mãos e dizer, eu tomo posse dessa palavra? Porque eu tenho vida. E porque eu tenho vida, eu sou filho de um Deus Todo-Poderoso. E eu tenho autoridade, sim. Aleluia. Glória a Deus. E quando chegam essas verdades em nós, chega a palavra revelada. Cada ministração que é tida neste lugar é a palavra revelada. Luz do seu entendimento. Cada ministração que cada ministro está aqui nas quintas-feiras é revelação para a sua vida. Você não está isento do inferno lá fora, mas quando você bota o pé lá fora, há poder em você. Existe um poder sobrenatural na sua vida. E você não tem que ter medo do diabo, não. Por quê? Tem pessoas que têm medo até de falar nele. Pois não tenha medo. Você é filho de um Deus Todo-Poderoso.
Há poder em sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Lá em Oséias, eu gosto muito desse texto de Oséias. Oséias 4:6. Você hoje não está isento mais dessa palavra. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Faltava. Porque hoje chegou. Por quanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então você não vai ser esquecido, sabe por quê? Porque chegou entendimento na sua vida. Conhecimento chegou. E você é filho de um Deus que tudo pode. Aleluia! Glória a Deus! Esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Esse Deus não deixa falhar. Você pode até ser falho. Mas hoje, depois de hoje, chegou o conhecimento. Glória a Deus. Eu estava estudando, passei esses dias todos estudando. Aí eu dizendo, Deus, como pode a gente esquecer das verdades de Deus? Como pode a gente ter conhecimento? Porque todo dia a gente tem conhecimento. Mas a gente vai passando o dia e a gente vai ficando disperso. A gente passa outro dia por conta da nossa rotina, do nosso dia a dia, trabalho, família, casa. E a gente termina esquecendo das verdades que nós temos. E essas verdades é nossa. Nós temos que usufruir porque Deus deixou para você e para mim. Eu não posso fechar os meus olhos diante dessas verdades. Eu não posso. Lá em João 8. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Lá em João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. É essa a verdade. Você não vai mais sair daqui deixando que o diabo dê tapa na sua cara, mais não. Não deixe o diabo dar tapa na sua cara, mais não. Sabe por quê? Porque você é filho de um Deus poderoso. Ele já fez tudo, tudo está pago. Tudo está pago. Quando você faz diferente do que está falando isso, é como que você diz, eu não conheço esse Jesus. Mas você conhece. Chegou luz hoje. Glória a Deus. Então você não está mais só. Chegou a palavra revelada, luz, e você não é enganado mais. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos quem está por trás das pessoas que vêm nos afetar, nos machucar. Eu até achei interessante que eu vi um vídeo esses dias de um lutador. Acho que alguém deve ter visto, eu não sei nem o nome do lutador, porque eu sou muito ruim nessas coisas aí. Mas é um lutador de boxe. E esse lutador de boxe, ele ouviu muito, uma pessoa dizendo muita coisa chata com ele, e ele lá, todo bonitão assim, forte, e ele diz, e o cara lá olhando para ele, e o outro lá tentando separar ele, e o outro lá xingando, dizendo as coisas com ele, e ele lá rindo. E ele rindo. E o cara lá dizendo as coisas, indo para cima mesmo, assim, com toda a força. E ele lá, olhou para a cara dele, deu um sorriso e virou as costas. Ei, irmão, é assim que você tem que fazer. Sabe por que ele voltou? Porque ele sabe quem ele é. Sabe por que ele não revidou o direito dele? Porque ele já conhece o direito dele na cruz. Ele conhece quem bateu na cara. Sabe? Porque Jesus disse, quando alguém bater na tua cara, dá a outra. Você entende? Muitas vezes as pessoas dizem, se fulano vir falar comigo, ele venha forte para ver se eu não vou também. Se vier bater na minha cara, eu dou outra com força. Você não conhece quem você é. Porque tem alguém que peleja por você no mundo espiritual. Tem alguém que cuida de você no mundo espiritual. Quando alguém bate em você com palavras que dói a sua alma, você diz, Pai, obrigado, porque eu sei quem cuida de mim.
Quando alguém diz coisas com você que você sabe que você não fez, você diz: Pai, eu entrego em tuas mãos, porque eu sei de onde eu vim. Eu conheço o bom pai que eu tenho. Essa é uma autoridade, porque você conhece o filho que você é no Senhor. É a consciência, é o poder da autoridade, porque você não vai sujar seu nome daquele que está dentro de você. Amém? E com isso a gente sabe que existem as lutas, mas que não é a luta. Está lá em Efésios capítulo 6. A gente anda um pouquinho em Efésios porque é lá que a gente encontra essas pérolas. Aleluia. Lá em Efésios 6, 12. Diz: pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então, você vai lutar contra uma igreja A, B e C? Você vai lutar com uma pessoa que não conhece Jesus, ou até conhece? Muitas vezes não existem pessoas totalmente espiritual, né? Mas, enfim, deixa para lá. E muitas vezes nós precisamos detectar. E quem detecta isso? Quem ora, quem lê Bíblia, quem tem conhecimento. Porque não é o conhecimento que liberta? Então, quando tem conhecimento, há liberdade. No reino espiritual você sabe logo a afronta de quem é. Muitas vezes aquele colega seu de trabalho vem afrontando você. Você já diz: já sei quem você é. Vira as costas e saia, porque ele quer machucar, quer ferir seu coração. E para isso, guarda teu coração. Não vai deixar que o diabo deixe você irado com seu amigo, com seu colega de trabalho, com seu vizinho, com seu parente. Tem autoridade de saber quem está por trás de tudo isso. Você não tem que brigar, nem expulsar o irmão. Você tem que orar e expulsar quem está por trás disso. Muitas vezes nós não temos entendimento de saber quem está fazendo isso com você. Mas você precisa ter esse entendimento. Porque nós precisamos lutar contra as hostes, não contra a pessoa. Ela não tem o entendimento que você tem, porque hoje você tem. Glória a Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, é possível andar com Jesus. Quando é possível você andar com Jesus, tudo isso você vai conseguir detectar. Por quê? Porque é fácil, é leve, não traz peso, não traz consequência, traz refrigério, traz alegria, traz paz. Você não vai andar brigando com ninguém, porque você sabe quem está por trás de quem anda brigando. Você vai saber quem está causando mal. Por quê? Porque a consciência, entendimento chegou. E quem anda com Jesus não morre enforcado. Não morre enforcado. Aleluia. Sabe por que não morre enforcado como Judas? Porque você tem o Espírito de Deus que habita em você. Você está nesse lugar porque o Espírito Santo te trouxe. Mas você poderia estar fazendo outras coisas. Poderia estar na televisão, poderia estar no celular, poderia estar fazendo 1001 coisa. Mas você escolheu esse lugar. E hoje você não vai sair do mesmo jeito. Porque quando você sair daquela porta para lá, você vai saber a autoridade que foi exercida de Deus para a sua vida. O poder de Deus na sua vida. E a gente precisa ser inteligente, porque o diabo ele é. Mas os filhos de uma herança é muito mais. Porque nós temos a ferramenta do céu. Nós temos a palavra que nos ensina de Gênesis a Apocalipse. Ensina quem você é. Ensina a ferramenta certa para você usar. A autoridade é você conhecer a palavra de Deus. A autoridade é você ler livros bons que deixem você com conhecimento. A autoridade do crente, leia. Poderoso. Aleluia. E quando essas verdades é revelada, ela traz entendimento, compreensão sobre as obras do inferno. Lá em Lucas, eu gosto de trazer versículos para vocês, porque a gente fica sabendo onde está. Quem quiser anotar, pode anotar.
E quem quiser o PDF, depois acredito que o pastor coloque lá no grupo. É muito importante você ler esse livro, porque você vai ter a revelação do céu para você. Lucas 4, do 31. O poder da palavra de Jesus. Do 31 ao 37. Então, desceu a Cafarnaum. É perfeito isso. Então, desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilharam-se em sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito, um demônio imundo, e gritou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é, o Santo de Deus. Mas Jesus o respondeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele e lhe fez mal, e não fez mal algum. E veio o espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns aos outros: Que palavra é esta? Pois uma autoridade e poder ordenar os espíritos imundos, e eles os saem. E se divulgava a sua fama por todos os lugares. Então, quando nós conhecemos a autoridade, tem muita gente que quando vê um endemoniado faz um espanto, faz um monte de malabarismo. Existe só uma autoridade, que é a de Jesus. Quando você conhece a palavra de Deus, você não vai precisar fazer malabarismo, não. É no nome de Jesus, porque você já sabe a autoridade que você tem. Você não precisa fazer muito movimento. Sabe por quê? Porque quando você diz o nome de Jesus, consciência chegou, autoridade, posicionamento, fé, e você não vai olhar para trás porque você sabe o poder que Deus lhe exerceu. Então, não preciso estar lá fazendo um monte de confusão, aquele negócio todo, como a gente vê. Não. Autoridade você tem. Deus fez tudo na cruz por você. A necessidade de fazer um monte de... Tem gente que vai expulsar um demônio, aí começa a orar, tem gente que ora até em línguas na hora. Ora em línguas, começa a orar em línguas, lê o Salmo 91. E não precisa. Deus já te deu tudo. Já foi pago. Foi cancelado. Você é livre. Você é livre. Eu não preciso orar e repetir. Eu oro crendo. Por quê? Porque chegou o entendimento na minha vida. Eu preciso estar lá o tempo todo fazendo uma oração. Cadê a confiança e a autoridade que Deus te deu? A oração é aquela que você ora e acredita. Posicionado. Eu creio. Porque eu já orei, já falei, eu já tenho a certeza. Eu já vou dançar e agradecer, porque eu já é. Porque você sabe. É um emprego? Pai, obrigado. Porque eu quero um emprego assim, assim, e é desse jeito. Você pode ver tudo diferente. Aí não vai dar. Quando você diz, não vai dar certo, pronto, já chegou a incredulidade no seu coração. Não deixa. Obrigado, Pai, porque aquele emprego é meu, só preciso de um. Eu não preciso de mais de 2. Porque é aquele lugar que eu vou trabalhar, é aquele lugar que eu vou ser honrada, é naquele lugar que eu vou trabalhar. Vira as costas, posicionada, com autoridade, crendo que já recebeu, começa a dançar, começa a crer. Obrigado, Jesus, porque eu vou ser chamada, meu telefone vai tocar. No outro dia, bem cedo, não aceito incredulidade. Você não faz parte de mim. Eu sou posicionado, eu creio, eu tenho a mente de Cristo. É para tudo na sua vida. Vá para a popa do barco e durma. Descanse. Às vezes a minha mãe diz, eu não sei, eu não consigo ficar como tu. Dorme, porque eu sei em que eu confio. Eu sei que a minha vida está no Senhor. Eu sei que a autoridade já foi exercida. Eu não oro muito por nada que eu quero. Porque eu confio em um Deus que me fez. Eu aceitei Jesus para quê? Para ficar dentro da Bíblia? Eu aceitei a Cristo para mudar de vida. Eu aceitei a Cristo porque eu tenho um entendimento de quem eu sou no Senhor.
Se eu vejo um filho que está afastado, obrigado, Pai, porque ele não vai ficar muito tempo. Se eu tenho um esposo que está difícil, obrigado, Pai, porque ele tem a mente de Cristo e eu sei quem ele é. Se a minha mãe, se meu pai, se meu irmão, se meu trabalho... Não olhe. Olhe para a cruz. Olhe para quem você é dentro de você. Aleluia. Smith, ele fala: não sou movido pelo que vejo, nem sou movido pelo que sinto, mas eu sou movido pelo que eu creio. Você é movido pelo que você crê. Você é movido por as verdades de Deus. Você é movido porque existe um Deus dentro de você. Você é movido porque você é da fé. Nesse lugar é pregado fé. Aleluia. Essa igreja tem autoridade. Quer deixar de fumar? Ore e diga: não vou fumar mais. Tá difícil a bebida? Não vou beber mais. Tá difícil qualquer vício? Eu tenho uma palavra. Eu vou beber água. Eu não vou fumar. Eu não vou beber. Eu não vou fazer nada que mude a vida da minha família. Aleluia. Aleluia. Tem muita coisa para falar, mas o tempo é pouco. Mas entenda. Saia com a consciência. A fé, ela é algo normal daqueles que aceitam Jesus. Mas quando você começa a vir para a igreja, ouvir a palavra, as ferramentas vão entrando. Conhecimento vem chegando, fé aumentando. Conhecimento chegando, a fé vai aumentando. E com isso começa a palavra de Deus. Está lá em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu posso não ver, mas eu creio. Porque eu sou movida pelo que eu creio. Eu sou movida por um Pai bom. Eu tenho um Pai que está comigo todos os dias. Pega seu quarto e começa a colocar versículos de fé, autoridade do crente. Começa a colocar aqueles versículos que você precisa. E você vai ver se sua vida não vai mudar. Fale para o Senhor: eu quero uma vida transformada. E para isso você precisa se posicionar como crente. Você precisa tomar decisões. Decisões certas. Decisões que te levem para um lugar maior, que é estar perto da presença do Senhor. O crente que anda perto da presença do Senhor, ele não é envergonhado. O crente que tem a autoridade do céu, ele anda em novidade divina. Porque ele sabe: eu posso estar vendo diferente, mas eu vou cantar o hino da vitória. Eu tenho a herança de Cristo, porque eu sou filho, eu sou filha de um Deus bom. Aleluia. Glória a Deus. Nós como igreja temos uma autoridade na terra, que não usamos porque não temos consciência dela. Quando você tem consciência, você vai fazer o inferno tremer. Porque você não precisa ter medo do diabo. O diabo é quem tem que ter medo de você, porque o entendimento chegou na sua vida. Aleluia. Nós temos autoridade por um inimigo derrotado. Temos que ter sempre em mente isso na nossa vida, já que o Senhor Jesus Cristo derrotou por nós. Aí você vai estar com medo do inimigo que já foi derrotado? Você vai deixar que ele pise você? Ele vai deixar que você leve tapa na cara? O sucesso já é seu. Ele conquistou por você. Agora você está esperando o quê? Levante-se, limpa a poeira e vai. Não deixe o diabo parar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus para nós orarmos. Glória a Deus. Pai, obrigado por a vida dos meus irmãos. Eu tenho uma certeza e a plena convicção que eles sairão daqui com a consciência que Jesus já fez tudo por eles. Nós somos mais que vencedores. Nós não temos que ter medo de um inimigo derrotado. Nós temos que ter a certeza que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos uma autoridade porque foi o nosso Pai que nos deu. Obrigado, Pai. A luz de entendimento, Pai, na vida dos meus irmãos.
eles nunca mais serão os mesmos. Eles nunca mais serão os mesmos. Em nome de Jesus, amém. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.